O Lando Norris reassumiu a liderança do campeonato da Fórmula 1, mas como já virou tradição aqui no Gil Responde, eu mal vou falar do vencedor. Quando tem uma vitória muito dominante, a maioria das perguntas que chegam são de outros assuntos e foi o que aconteceu para esse Gil Responde do GP da Cidade do México. Mal vou falar dele porque sobrou assunto nessa corrida, né? Então, quais são as perguntas que mais se repetiram, as mais interessantes também que vocês mandaram lá no meu Instagram, no MyF1Life? Fica o convite para, se você quiser participar do próximo Gil Responde, me segue lá no Instagram e depois de cada corrida eu coloco uma caixinha de perguntas nos stories e fica à vontade para mandar o que você quiser. Sobre o mau desempenho do Piastri, muita pergunta e, é claro, por que não houve punição para o Leclerc e para o Verstappen na largada? Por que o Leclerc não devolveu a posição para o Hamilton na largada? Porque o Hamilton foi que sofreu punição nos lances dele com o Max Verstappen? O que aconteceu com o Verstappen, com a Red Bull nessa corrida, que eles chegaram como favoritos e não mostraram a que vieram? Porque as Haas andaram tão bem, Oliver no quarto colocado, o que justifica aquele VSC no final. Os motivos para as vaias do Norris, aliás, essa foi a pergunta, na verdade, que mais se repetiu. Por que o Gabriel demorou tanto tempo para passar o radiar? A situação de motores da McLaren, se preocupa ou não? E qual foi o problema do Alonso? Só uma pessoa perguntou, mas eu quero falar sobre o Alonso. Mas vamos lá, começando sobre o mau desempenho do Piastri. É carro ou é pilotagem? Bom, o resultado ao longo de toda essa temporada tem sido muito ditado pela classificação. Quando você olha, que às vezes fica aquela impressão, porque o Piastri abriu 34 pontos depois do GP da Holanda, fica a impressão que ele estava dominando. Mas você vai olhando os resultados, quem mandava melhor na classificação acabava ganhando a corrida, porque eu já falei milhares de vezes aqui, né? Você está na liderança, você não tem turbulência, automaticamente 3 décimos na tua mão. Esse é o cálculo dos próprios engenheiros da Fórmula 1. Então estava subindo e descendo. O que estava acontecendo nesse campeonato é que toda vez que o Norris tinha um final de semana em que ele não batia o Piastri, algumas vezes aconteceu, ele abandonou 2 vezes, uma no Canadá e uma em Zandvoort, e até Zandvoort o Piastri ele só tinha deixado de ir ao pódio 2 vezes. No Canadá, um 4º lugar, e é interessante falar do Canadá, e no GP da Austrália, que ele saiu da pista quando começou a chover e tudo mais. Então, foi um erro ali na Austrália, né? Era para ele chegar em segundo na Austrália, e ele chegou em nono. O Canadá é interessante porque o Canadá é o exemplo que a McLaren está dando para mostrar para a gente que já aparecia antes no campeonato uma deficiência dele quando ele tinha que lidar com uma situação de baixa aderência, uma situação em que você, para tirar tempo do carro, você precisa deslizar o pneu para ele gerar mais temperatura no pneu para ganhar um pouco de aderência. E é essa a explicação que eles deram para Baku, que é uma pista de baixa aderência, e principalmente para cá, para a Cidade do México, que é um dos piores cenários por conta da altitude, né? Monza também não é grandes coisas em termos de aderência, ele ficou logo atrás ali do Lando Norris, e o GP dos Estados Unidos também, eles dizem que entra dentro dessa justificativa. Por que o estilo dele não casaria bem com isso? A explicação que eu consigo encontrar é que ele tem a tendência, em relação ao Norris, de entrar nas curvas mais rápido que o Norris e de ter uma velocidade no meio da curva, a velocidade sempre é mais alta. Ele tendo esse tipo de estilo, quando você tem pouca aderência, ele vai escorregar muito mais do que o Norris, que vai entrar na curva de uma maneira mais controlada. Então, por conta disso, ele ficaria para trás nesse tipo de condição. Mas ele é um cara, vamos lembrar como ele terminou o ano passado, ele tinha uma dificuldade grande em curva de alta velocidade, focou muito em curva de alta velocidade entre o final do ano passado e esse ano, e cuidado com os pneus também. E a evolução que ele demonstrou entre o final do ano passado e o começo desse ano foi absurda. Então, ele é um cara que ele tem uma capacidade bastante grande de aprender,
e foi isso que ele trabalhou nesse final de semana. Então não é uma coisa assim, então toda vez que tiver uma pista de baixa aderência, o Piastri vai mal. Não, ele é um piloto que está em evolução, percebeu que ele precisa trabalhar nisso, e muita gente pergunta, o campeonato entrou na cabeça dele, ele está desesperado. Ele não demonstra nada disso. Ele demonstra, ok, eu tinha que ter pilotado de uma maneira diferente nessas últimas corridas, eu não fiz isso, eu paguei o preço, foi meio confuso para mim ter que mudar a forma de eu pilotar, porque estava tudo dando certo antes, mas eu estou entendendo o que eu tenho que fazer, e já da classificação para a corrida, ele acredita que teve uma evolução nesse sentido, ele já começou a aplicar técnicas que vão ajudá-lo nessa questão de baixa aderência. Quando que a gente vai ter a prova se ele conseguiu evoluir ou não? Las Vegas. Las Vegas é um dos piores, então os 3 piores circuitos para a questão de baixa aderência são Las Vegas, essa pista aqui da Cidade do México e Baku. Então ficou tudo concentrado nessa segunda parte do campeonato, e aí que está a chave para entender por que as coisas estão se complicando para o Piastri. E também, a McLaren não tem a vantagem. Então, é diferente, por exemplo, uma corrida em que ele talvez não estivesse tão bem, ele estaria em segundo. Agora que a McLaren não tem a vantagem, você está um pouco atrás do seu companheiro, você vai cair, vai perder mais posições. E toda vez que você estiver, quanto mais turbulência tiver na sua frente, quanto mais caos você tiver para passar na sua frente, mais difícil vai ser recuperar. Eu, aliás, vou falar mais sobre isso quando eu responder sobre os motores também. Agora vamos falar de outro assunto que dominou as perguntas, coisas de comissários e tudo mais. Primeiro, por que não houve punição para o Leclerc e para o Verstappen na primeira curva? O Leclerc não deveria ter devolvido a posição para o Hamilton? Bom, os pilotos sabem que os comissários não vão ficar olhando, eles não vão aplicar os driving guidelines na primeira curva, na primeira volta, mas especialmente na primeira curva. E eles estão usando isso a favor deles. A gente já tinha visto isso nos Estados Unidos, em Austin, foi uma bagunça, passa por fora, ganha posição e beleza, porque eles sabem que os comissários não vão fazer nada. Certamente isso vai ser conversado na reunião. Eles sempre fazem reuniões, né, os pilotos com direção de prova, com os diretores esportivos, que são aqueles que cuidam dessa parte de regulamento de cada equipe, eles fazem sempre uma reunião. Essas reuniões têm sido bastante longas, inclusive foi bastante longa na Cidade do México, muito provavelmente por essas questões também da largada de Austin, e vai ser uma reunião longa no Brasil também. Porque tem alguns pilotos sentindo, o Fernando Alonso falou isso claramente, que estão exagerando nessa leniência que eles sabem que os comissários vão ter na primeira volta. Especificamente sobre o Leclerc, eu acho que sim, o Leclerc tinha que ter devolvido a posição para o Hamilton. Porque, mesmo os comissários não fazendo muita coisa com a primeira volta, qual que é o acordo ali? Se tudo bem você sair da pista porque você evitou bater e tudo mais e tal, mas se você sai da pista, você não ganha uma vantagem. E o Hamilton chega mais por dentro aqui, ele está na frente do Leclerc quando está na tangente da curva. E o Leclerc só devolve a posição para o Norris e não devolve para o Hamilton. O Hamilton reclamou sobre isso para a equipe, e dentro da própria equipe eles poderiam ter resolvido isso. É claro que o lado da equipe do Hamilton não vai reclamar com os comissários para fazer o Leclerc ser punido, mas era uma coisa que tinha que ser conversada internamente ali. E até o Hamilton toma um cuidado de não citar o nome do Leclerc, né? Ele fala assim, o que vai acontecer com as pessoas que me passaram na primeira curva, alguma coisa assim, né? As pessoas, era o Leclerc. E a equipe resolve não fazer nada, então entra aí para a conta da Ferrari, mas eu acho que ele tinha que ter devolvido a posição sim, porque ele estava na frente. E aí, por que o Max não foi punido no lance com o Hamilton, e depois por que o Hamilton foi punido? Então vamos lá. Os 2 lances de Verstappen e Hamilton, os 2 foram para a investigação, e o investigado nos 2 lances era o Hamilton e não o Verstappen.
Para explicar isso, eu convido vocês a assistirem o meu vídeo sobre os Racing Guidelines, para entender quais são as regras e por que você, olhando as regras, os comissários não estão olhando o que eles acham, né? Eles estão olhando as regras ali, que elas são bastante descritivas, eu sempre repito isso, a pedido dos pilotos, que pediram para ser mais certinho tudo que estava escrito. Por que o Hamilton é investigado no primeiro lance? Então, o primeiro lance ali, eles dividem as duas primeiras curvas, e na tangente das duas primeiras curvas, quem está na frente é o Verstappen. Por conta disso, é coisa mínima, tá? Mas quem está na frente é o Verstappen. Por conta disso, quem tem direito àquela curva é o Verstappen. O que o Hamilton tem que fazer para dividir a curva com o Verstappen é dar espaço para ele. Então, o que eles estavam julgando, por exemplo, eles bateram, né? Primeiro eles bateram um pequeno toque ali, e depois o Verstappen desiste de fazer a curva. Ele, porque ele tem a curva, tem o direito à curva, ele tem o direito a fazer isso e sair na frente, porque a curva já era dele. Então ele já estava na frente, então ele não ganha uma vantagem ao sair da pista se defendendo nessa circunstância. E os comissários entenderam que o Hamilton deveria ter deixado mais espaço para ele nessa primeira perna, mas ele não tinha muito mais espaço para deixar ali, então eles entenderam, ainda bem, como lance de corrida. Então esse é o primeiro lance. No segundo lance, o Hamilton chega por fora para tentar passar o Max, e por fora, a regra não é que você tem que estar emparelhado, a regra é, porque eles entendem que passar por fora é muito mais difícil, você tem que deixar espelhinho com um pneu dianteiro, e daí você tem direito à curva. O Hamilton até estava, eu acho que um espelhinho, eu não peguei uma régua para medir, mas eu tenho a impressão de que ele estava ali com o direito àquela curva. Porém, tem dentro dos guidelines as condições que eles vão observar se o piloto tinha quando ele chegou naquela situação de ter a curva. E uma das primeiras condições é, ele estava com o controle do carro? O Hamilton não estava com o controle do carro, estava fritando o pneu indo reto, né? Claro, ali, passar por fora ali seria muito difícil, porque tem pouquíssima aderência do lado de fora ali. Ele tentou algo diferente, não deu certo. Então ele não tinha o controle do carro, então ele não tinha a curva. Então por isso, quando ele sai da pista atrás, não ter a curva quer dizer que você está atrás, certo? Ele sai da pista atrás e ele volta para a pista à frente, então ele levou uma vantagem por ter saído da pista. Então é por isso que ele leva a punição. As margens mínimas, né, nessas situações, e via de regra, o Verstappen sempre vai ter a curva, porque ele deixa rolar o carro para ter ele usa a regra a favor dele. Então por isso que é tão difícil ultrapassar o Max Verstappen, e eu acho que isso explica, né, o porquê da punição. É aquele tipo de punição que eu acho que, se for perguntar para os pilotos, eles vão falar um pouquinho demais e tal, mas ao mesmo tempo os pilotos que pedem para essas regras serem escritas tão preto no branco como elas são. O que houve na classificação com o Max e por que na corrida ele recuperou o ritmo? Bom, a Red Bull saiu falando que eles não entenderam muito bem o que aconteceu com o ritmo nesse final de semana, mas há suspeitas. A McLaren suspeita que o problema deles tenha sido com a refrigeração do carro. Claramente, eles estavam com um carro muito mais aberto, a carenagem muito mais aberta do que o carro da McLaren. O carro da McLaren praticamente não mudou em relação a outras corridas, mas mesmo se compara com a Ferrari, que era um carro que até que estava bastante aberto, a Red Bull estava mais. Eu nunca tinha visto isso. Eles chamam cooling louvres, que eles deixam a tampa do motor, e aí a abertura da Red Bull, você conseguia ler Honda lá dentro do motor, então era uns ângulos assim completamente diferentes. E isso teria afetado o rendimento, porque, é claro, a aerodinâmica não vai ser tão eficiente se você tem tantos buracos no meio dessa aerodinâmica, certo? Mas parece ter tido algo mais. Porque esse tipo de problema no sistema de arrefecimento, abrir demais o carro, vai tirar a performance no total, mas
não vai afetar tanto o equilíbrio do carro. E o carro não parecia tão equilibrado, principalmente em duas curvas ali no final do segundo setor, no começo do terceiro, final do segundo, começo do terceiro setor. Então, parece ter havido dois problemas ali, um problema de arrefecimento tirando um pouco de performance e também um problema de equilíbrio do carro. Eles nunca conseguiram deixar o Max naquele ponto em que ele consegue tirar tudo do carro. Então, essa foi a questão com a Red Bull, e isso aconteceu principalmente em uma volta lançada e especialmente com o pneu médio. Então, com o pneu médio, ele perdeu bastante tempo na corrida dele e depois ele recuperou com o pneu macio. Isso só indica que realmente é uma coisa de equilíbrio, porque quanto mais aderência vem do pneu, mais você consegue cancelar esse tipo de problema de equilíbrio, né? Então, foi isso, a Red Bull saiu sem uma resposta, querendo estudar os dados para que isso não se repita em provas seguintes. E a McLaren deu uma respirada, porque eles esperavam que a liderança deles sofresse um pouco mais nessa pista da Cidade do México, para eles depois recuperarem no Brasil, no Catar e em Abu Dhabi também. Então eles vão para o Brasil mais tranquilos, mas torcendo para não chover. Eu sei que o André Stella está torcendo muito para não chover, porque ele sabe que a combinação Red Bull, Verstappen, Interlagos e chuva, ele sabe o que pode acontecer. Por que as Haas andaram tão bem? Então é curioso, porque o motor da Ferrari, todo mundo com o motor Ferrari andou bem, né? Inclusive o Bortoleto pontuou, voltou aos pontos, e a Haas andou bem com os dois carros, a Ferrari andou bem também. Por que eu digo que é curioso? No passado, sempre se falava que a Ferrari tem um problema com o turbo na altitude, por isso que eles não vão tão bem. Mas desde o ano passado, lembrando que os motores, o desenvolvimento está congelado, né? Mas desde o ano passado a própria Ferrari venceu na Cidade do México, né? Mas, novamente, os motores Ferrari foram bem. Eu acho que é mais uma questão, novamente, de arrefecimento, né, da refrigeração do motor, que teve algum tipo de evolução e que por isso eles conseguem melhorar no packaging para esse tipo de pista. Mas com a Haas tem uma outra questão, que eles atualizaram o carro no GP dos Estados Unidos, foram a última equipe a trazer um pacote mais substancial de mudanças, e é esperado que eles tenham um bom desempenho daqui até o final do campeonato. E eu queria destacar o Oli Berman, né? Eu acho que algumas corridas atrás a gente estava falando que os dois melhores estreantes eram o Hadjar e o Bortoleto, mas o Berman, nessa segunda metade do campeonato, está cravando o Ocon o tempo todo, realmente evoluindo bastante e demonstrando por que o pessoal da Ferrari gosta tanto do Oli Berman. O que justifica aquele VSC no final? Aquilo foi, né, de doer, né, pra gente que queria uma briga no final da corrida. Então, o carro do Carlos Sainz, ele estava numa posição que ele não estava dentro daquelas aberturas lá para recolher o carro, né? Uma posição parecida com a que ele ficou no VSC que ele mesmo causou no GP de Austin. Claro que ali em Austin era o carro dele e mais detritos numa outra parte da pista, né? E é por isso que teve o VSC. O carro só naquela posição era para bandeira amarela, talvez bandeira amarela dupla, mas não para VSC. Aí o que acontece? Que ele parou e começa a sair fumaça, e alguém deve ter visto fogo ali, porque não foi um alerta de fumaça, foi um alerta de fogo. Então, tendo um alerta de fogo, que daí vem dos fiscais mesmo, né? Eles olham ali, eles devem ter visto fogo, passaram um alerta de fogo para a direção de prova. Com isso, o que significa? Que eles têm que entrar lá para intervir, certo? Nesse fogo. Quando você tem um fiscal de pista entrando na pista, você tem que colocar um safety car virtual. Dito tudo isso, o grave mesmo é o que acontece no começo da corrida. A FIA, inclusive, não tem explicação para o que aconteceu no começo da corrida, que tinha fiscal correndo no meio da pista, sem safety car virtual, sem nada, com o Liam Lawson passando por lá. O que eles disseram é que, na comunicação, eles
o que faltou na comunicação foi avisar os fiscais de pista de que o Lawson tinha saído do box. Então, eles tinham entendido que ele iria abandonar, que ele ia entrar no box para abandonar, mas ele entrou no box só para trocar a asa dianteira e saiu do box. E essa informação de que ele tinha saído, que ele ia passar por ali, não chegou até os fiscais de pista. Extremamente perigoso o que aconteceu. E eu não sei se uma coisa acaba influenciando na outra, né? O risco que foi assumido ali no começo da prova para parcimônia no final da corrida. Quais foram os motivos para as vaias que o Norris sofreu na entrevista? Sofreu não, levou na entrevista. Eu não sei. É claro que eu não sei. Pode ter vários motivos pelos mexicanos não gostarem dele. Não foi só na entrevista, foi o final de semana todo. Então, toda vez que passava no estádio, o grande barulho era para o Lewis Hamilton, muita gente torcendo para o Verstappen e muita gente torcendo para o Piastri. Para o Norris, não. Eu sei o motivo disso? Não. O que um colega mexicano, jornalista mexicano, falou na coletiva de imprensa para o próprio Norris é que ele fez uma pesquisa dentro da publicação dele de por que as pessoas não gostavam do Norris no México, e a pergunta que mais foi escolhida lá pelas pessoas que responderam era sobre o que ele... A pergunta era o que o Norris pode fazer para ser mais querido no México, e a resposta que teve mais votos foi devolver os 3 pontos que ele ganhou do Oscar de maneira injusta no GP da Itália. Então essa foi a justificação que esse cara passou, mas eu não sei exatamente qual é o motivo das vaias. Por que o Gabriel demorou tanto para passar o Hadjar? Bom, na verdade, acho que a pergunta tem que ser de uma outra maneira, né? O carro da Racing Bulls é um carro melhor, eles estavam na mesmíssima estratégia, e o que ele conseguiu fazer foi cozinhar o Hadjar por várias e várias voltas, fazer o Hadjar perder rendimento com os pneus, tanto que depois que ele passou, vários pilotos passaram porque o pneu dele estava acabado, e o Gabriel estava conseguindo manter o pneu dele em boas condições, mesmo estando na mesma estratégia do piloto francês. Então, foi mais o Gabriel cozinhando esse galo e fazendo ele gastar os pneus do que uma demora dele em passar. Tanto é que isso foi destacado pelo Jonathan Whitney depois da corrida. Ele falou, cara, what a racecraft. E racecraft é isso. Justamente você entender, ok, não tem uma diferença muito grande, não vai ter diferença grande de estratégia, não tem diferença grande de desempenho desses carros, como que eu vou passar esse cara? E ele foi construindo essa ultrapassagem ao longo de várias e várias voltas. E completando, né, ele estava sentindo também que o motor estava cortando. Depois, quando eu falei com ele na entrevista, ele não citou isso, mas ele reclamou várias vezes do motor cortando, lembrando que o companheiro dele, o Nico Hülkenberg, ele abandonou por um problema que apareceu na unidade de potência ainda na volta de apresentação, e que eles acharam que, ok, o rendimento está ruim aqui, ele estava em 16º, se não me engano, 17º, e aí eles resolveram abandonar para não detonar o motor e aí ver o que realmente aconteceu na fábrica. Falando em motor, e a situação de motores? Eu achei que a McLaren abriu o bico, eles já estão no limite das trocas. Eu sei que eu já expliquei isso no último Gil Responde, mas eu volto a explicar porque muita gente perguntou sobre isso durante o final de semana. A McLaren adotou um tipo de estratégia em que eles colocaram todos os motores deles para jogo, ou como a gente fala na Fórmula 1, no pool de motores, bem cedo. Então, até antes das férias de agosto, eles já estavam usando todos os motores. E aí, quando você vê aquela lista da FIA falando em qual motor cada piloto tá, não quer dizer que ele está usando aquele motor que está na lista naquela corrida. Quer dizer que ele já usou os 4 motores que ele tem à disposição, ou ele já sofreu uma punição e já está com 5, mas não quer dizer que ele está usando o número 5 em todas as corridas, ou o número 4 em todas as corridas. O que a McLaren está fazendo é, bom, o número 1, o motor que estreou lá na Austrália, já é um motor de sexta-feira só, e aí o 2, 3 e o 4, eles vão fazendo uma rotação dependendo do que eles precisam para cada corrida. Então, o motor
quando tem uma pista em que o motor não conta muito, eles usam um motor mais gasto, um motor que conta, uma pista em que o motor conta mais, eles usam um motor menos gasto. E eu fui conferir isso com a McLaren, eles falaram que estão tranquilos, que o plano está como eles tinham pensado no começo da temporada e que eles não têm necessidade de trocar motor até o final da temporada. Também muita gente perguntou, mas não é melhor fazer o que o Hamilton fez em 2021, o que o Verstappen fez no ano passado, ou 23, de trocar motor no Brasil e tal. Não. O grid, o pelotão, está muito mais apertado e os carros eles sofrem muito mais com turbulência do que eles sofriam quando eles estavam menos desenvolvidos no começo dessa geração de regras. Ou seja, com essa combinação, é uma punição muito pior você trocar o pneu, você trocar o motor dentro dessas circunstâncias do que era no passado, mesmo no passado recente. O que eu quero dizer com isso? É muito menos garantido que um piloto vai conseguir vir passando todo mundo se ele trocar o pneu, se ele trocar o motor. Então, vamos supor, Piastri troca o motor a combustão, leva 10 posições no Brasil, larga em, sei lá, segundo e vai parar em 12º. Para ele voltar recuperando, hoje em dia é muito mais difícil do que era no passado, porque há menos diferença de rendimento entre um carro e outro, e a turbulência afeta mais os carros, porque eles são projetos mais maduros. E finalizando, eu falei que eu queria falar do Alonso. Qual foi o problema do Alonso? Não foi birra não, né? Então eu acho que foi birra sim. Quem tem F1 TV, se não está acreditando no que eu estou falando, dá uma olhada no onboard do Alonso, do que acontece. Ele perdeu algumas posições na largada, e até ele fala